ninguém me deve nada. É leve. Quando você acha que alguém está te devendo, fica um vazio aqui, você fica procurando. Cara, o cara não nem reconheceu, é igual o cara fala, ô macaco, é o problema dele. Eu vou criar um problema aqui, de preconceito, disso, daquilo. O mundo tem 8 bilhões de outros. Então não dá para você ficar se ligando no que o outro falou ou pensou. É o que você pode fazer pelo outro e não o contrário. Então a minha trajetória, a vida toda, eu nunca tive um problema maior que eu, porque eu olhava para mim e eu agradecia ser quem eu sou. Morar num barraco de chão batido em 2 cômodos, mamãe dizia que era aquilo eu podia resolver. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Tem uma receita que funciona assim, não existe pobreza que resista 16 horas dedicada a um propósito. Você tem um propósito? Vai buscar 16 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. E aí você vai conseguir o seu objetivo. E sabe o que acontece? A sorte vem e põe o tapete vermelho. É você que faz a sorte. À medida que você tem a atitude de dar o primeiro passo, com amor, com paixão, Deus põe o chão. Mas você precisa querer, é a força do querer. Você precisa acreditar em você. O tempo todo estão criando rótulos, criando dificuldade para que a gente não acredite. É o que o Marcel falou. Cara, você está olhando no retrovisor, faz 500 anos, você ainda está procurando o culpado. Já trocou várias vezes a geração e você está procurando o culpado. O cara não tem culpa mesmo, não. É você que tem que assumir. Olha, o negro, a história do negro. E a história do judeu? É a história de outros brancos. É a história de outras populações, de tribos que foi... Cara, todo mundo tem uma história. Então é o que você pode fazer a partir daqui. Quantos anos vocês têm? 40, 30, 50? Não tem, já teve. Nesse exato momento, cada um de nós aqui tem seguramente alguns segundos. É o que você pode garantir. O resto você não consegue saber. Então, você não vai aproveitar o tempo que você tem para fazer diferença, para impactar e somar na vida dos outros? Vocês não podem fazer o que o Marçal faz? Se dedicar 16 horas por dia a um propósito de ser um cara que faz diferença e que deixa um legado? Todos nós podemos. Não é difícil não, gente, é possível. Parem de aceitar essa ideia que as pessoas põem na sua cabeça. É difícil porque é pobre, é difícil porque é negro, é difícil porque é gay. Difícil porque é gay, esses caras são extraordinários. Olha, é difícil porque é menina. Menina? As mulheres mandam do mundo. E tem gente ainda tentando convencer a mulher a andar do lado. Ela não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Mulher é criadora, nós somos criatura. Cara, para de ficar achando que o problema é o outro. Traz para você que ele fica pequeno. E a hora que o problema fica pequeno, você domina o problema. Quando você terceiriza e acha que o problema não é seu, ele se multiplica e engole você. Para de separar as pessoas. Essencial, não essencial, gay, não gay, religião, não religião, esquerda, direita, rico, pobre, preto, branco, não, ser humano. Nós somos ser humano, feito por um artista, nós somos obra de arte, feita por um artista chamado Deus. Não tem 2 impressões digital, não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris. O cara tem 8 bilhões dessas obras pelo mundo e não repete uma. E tem gente que tem dúvida se o cara existe. Olha para você, você é uma obra divina. Você não acredita em Deus? Então acredita em você. Bom, o que foi o pior momento da sua vida, assim, eu imagino que você vai falar ali da sua mãe com 7 anos, mas como eu já sei que é um ato marcante ali, dali pra frente, o que foi assim, cara, isso aqui no meu percurso foi difícil de passar, porque eu tenho certeza que nesse ponto foi onde você ganhou a antifragilidade, eu acho que perder a sua mãe aos 7, e dali pra frente, até chegar aqui aos 65 anos, o que foi o vale que você falou, cara, isso aqui foi onde eu quase desisti, foi onde eu fiquei forte, o que foi? Aonde foi? Você tá com tempo? Opa! Então nós vamos ficar aqui até amanhã. Mesmo tempo que eu sei. Então nós vamos ficar aqui até amanhã, que eu estou esperando esse tempo chegar. Enquanto pega todos os picos, tem uns picos da vida, né, que todo mundo aplaude e tem aqueles que todo mundo foge. Pega o mais baixo de todos, então. Marçal, não tem o mais baixo, porque assim, você falou de pico. Pega, quando você vai para um UTI, não tem situação mais delicada. UTI. O gráfico faz assim. Tchup, tchup, tchup. Eletrocardiograma. Se ele ficar reto, morreu. Então os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Você precisa que suba e desça, senão você vai se achar. Cara, não tem maior, menor, alguém tão extraordinário que o outro também não seja. Deus é bom o tempo todo, Deus não sacaneia ninguém. Então se tá baixo, é para você saltar. Você é atleta. Para você saltar não tem que dar uma baixadinha? Então, gente, quando você tiver que dar uma baixadinha, agradeça. É a oportunidade que você tem para saltar. Deus não põe pedra no seu caminho, não. É degrau. É para subir. Mas, Marcelo, de verdade, as pessoas sempre acham, como eu perdi minha mãe com 7 anos e meio, que teve um tempo que eu passei. Cara, eu tenho uma fé
que eu entendo o seguinte, me acontece cada coisa na minha trajetória, eu falo, idiota, que merda que você fez. Eu sempre acho que a culpa é minha. E quando você vai para o fundo do poço, que é a situação mais delicada para a gente que tem negócio, ou para quando você é atacado sem dever, você de vez em quando passa lá, está no fundo do poço, e você reconhece que foi alguma falha sua, alguma culpa sua, então o poço é seu. Se o poço é seu, você sabe o caminho de volta. Você sai maior do que antes, mais forte com anticorpos. Quando você acha, puta, isso aqui não é problema, isso aqui foi aquele cara que fez. O cara me empurrou no poço. Aí o cara não reconhece e você continua no poço. Então eu sempre entendi que o poço era meu. Então eu nunca tive dificuldade de sair porque eu sabia o caminho de volta. Eu nunca tive um problema maior que eu. Eu fico imaginando tanto de gente que fala, tô no fundo do poço. Por que tem poço com 1 metro de fundura, outros com 2, outros com 50? Porque a pessoa continua escavando. Ela continua vitimizando, murmurando, reclamando. Enquanto você não parar essas ações negativas ou omissivas em relação à sua vida, você vai continuar escavando. Ah, mas eu não aguento mais chorar. Eu gosto disso. Tem gente que sai do fundo do poço com 1 metro só de fundura. Não tem problema chorar, moço. Chora até encher de água e você sai de lá nadando, vai embora. Mas para de cavar. Para de cavar. Se é um garimpo, eu já fui garimpeiro com meu pai em 96. Indo lá no Tocantins, no Paraíso. Garimpo de esmeralda. Se você estiver cavando algo para achar um tesouro, continue cavando. Mas se você está cavando porque não se resolveu emocionalmente, tira a mão desse negócio. Pode chorar, é momento de tristeza. Mas saia daí. Se chover, vai sair. Se chorar, vai sair. Se for humilde, vai sair, porque alguém vai te ouvir. Quanto mais fundo tiver, menos as pessoas vão te ouvir. Aí você vai estar isolado lá, 30, 40 metros de fundura, escavando, sem parar. Não faz sentido. O Marcelo está falando de tesouro. Gente, até para cavar um tesouro, chega uma hora que você tem que ver o que você está fazendo, né? Porque está cavando, daqui a pouco cai tudo em cima de você. Tem tesouro mesmo? Quando a gente está cavando lá no garimpo, a gente vai pôr na anilha de concreto. Vai descendo e vai formando, senão desaba tudo. Então, mas morre gente demais. Chega uma hora que você tem que ter consciência do seguinte, para de insistir naquilo que você viu que não deu. Sim. Cava em outro lugar, então. Agora, o que eu penso comigo? Você desceu no fundo do poço. Pensa comigo, o que tem no fundo do poço? Água. O natural é você achar água. Quando alguém, se você acreditar em você, quando alguém achar que você vai se afogar, você sobe e tchim, leva um copo d'água para alguém. Ainda leva com energia para ajudar o outro. Todas as vezes que eu desci no fundo do poço, eu não só voltei, como eu trouxe um balde d'água para ajudar quem achou que eu ia, quem estava com sede achando que eu ia ficar. Eu volto melhor que antes, mas não é melhor com arrogância, se sentindo superior, não. Melhor com um anticorpo, com humildade de entender que quem cavou o poço fui eu, e com todo o cuidado para não ter que voltar lá no mesmo poço. Eu já cavei alguns poços, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei. Já cavei 6 poços. Então você quebrou 6 vezes? Não, eu fiquei 6 vezes sem dinheiro. É a única coisa que você ganha de novo e não deixa sequela. Quando você só ganha dinheiro, mas só é a sua experiência disso. Quando você só ganha, é o perigo, tá? Você acha que ele... Se ele nunca perdesse, ele não estava do tamanho que ele está. Faz parte do processo.